Petkovic para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo. Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast que você conhece, pensado, dedicado, produzido, feito com esse carinho todo para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, hoje no episódio 77 aqui da nossa jornada, dividido em duas partes, porque o Flamengo nunca é tranquilo, né? A gente sempre tem coisa para falar, com aquela saída ali inesperada, a gente pode falar inesperada, já que a gente não falou aqui, uma saída na hora, na marra do Rafinha. O Flamengo foi atrás já do seu novo nome e pode ser que nos próximos momentos, nas próximas horas, nos próximos dias, esteja fechando com o Maurício Isla, o chileno. Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre ele e tudo sobre essa negociação na primeira parte do nosso episódio. E depois, já que a gente bateu tanto e ficou tão na bronca com o jogo do Flamengo antes desse jogo contra o Coritiba, né, aquele jogo horrível contra o Atlético Goianiense, vamos falar do que deu certo agora contra o Coritiba na primeira vitória no Brasileiro e já projetar o jogo contra o Grêmio na quarta-feira. Para isso tudo, tem participação da galera daqui a pouco e também minha dupla de setoristas. Hoje, Felipe Schmidt está no banco, está cuidando da filha. Um beijo para esse querido de folga, aproveite a folga. Mas está aqui comigo Caê Mota e Fred Uber. Caezinho, bem-vindo de volta, né? Estamos com saudade de você depois da ausência de um episódio, também estava de folga, e agora volta já com essa apuração completa aí com o Isla. A gente vai começar nessa parte com o chileno, mas seja muito bem-vindo. Fala, Igor, fala, Fred, sempre um prazer aí, iniciando a semana a 1000 por hora, né? Flamengo que não deixa a gente ter muito tempo de sossego, isso é bom, não estou reclamando, como repórter, é super, super interessante, uma semana agitada, seja com desde as atuações ruins, tanto passando pelo Rafinha. Acho que a palavra é surpreendente, né? A saída dele. Depois, por uma apuração muito rápida, já embolei tudo aqui. Segunda-feira de manhã já estou com dificuldade de raciocínio, cara. Mas, enfim, Isla, Rafinha, vitória, derrota, tanta coisa que aconteceu aí. Vamos falar de tudo aí. Depois, na próxima inserção, eu volto aqui mais animado. Perfeito, Caio, perfeito. Mas assim, a gente entende, né? A gente entende esse momento de sono. A gente está gravando na madrugada aqui de segunda. O Caio aí sempre em cima da notícia também, junto com o Fred Uber, queridinho. Fred, chega mais. Tá no mesmo ritmo do Caio nessa abertura do episódio, ou já tá um pouco mais aceso, Fred? Bom dia a todos, pessoal aí. O Caio tá meio que tipo Flamengo até a segunda rodada, né? Mas, pelo menos esse episódio aí, acho que vai ter umas coisas mais legais para falar, não só que o último foi só decepção, né? A gente falar do desempenho do Flamengo, mas pelo menos agora a gente vai falar da estreia do Flamengo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Muita notícia aí com saída do Rafinha, chegada do Isla, tem bastante coisa pra gente falar aí. Então, você que está ligado aí no GE, né, no ge.globo/podcast, pelo Spotify, aplicativos e agregadores, né, Google, Apple e tudo mais, daqui a pouco você vai estar representado. A galera bombardeou de perguntas e mensagens aí depois da vitória diante do Coritiba no sábado. E a gente vai separar essa primeira parte até para defender o nosso Caê, já que ele falou que se embolou e estava aí nesse ritmo inicial do episódio, é porque a gente está em cima, né, Caí, dessa notícia do Isla. O Rafinha saiu na semana passada, muita gente, inclusive, com muita mágoa do Rafinha, né? Muita gente agradecendo e tudo mais, mas com mágoa do Rafinha, principalmente pelo que ele falou, né, quando chegou, que não era dinheiro e tudo mais. Enfim, Rafinha já é passado aí no Flamengo, página virada. A gente está gravando aqui na segunda-feira. Ele, inclusive, dá uma coletiva mais tarde. A gente está gravando na manhã, realmente, isso daqui. Mas acabou, é página virada. E o Flamengo se movimentou muito rápido, né, Caí, no mercado. Os dirigentes. Aliás, virou rotina, né? Esse mochilão do Spindle e do Marcos Braz à Europa, mas foi uma movimentação muito rápida. E um nome, Caí, que num primeiro momento, já queria trazer isso aqui no debate, me parece um nome legal para o Flamengo, que é o nome do Maurício Isla, chileno, jogador de 2 Copas do Mundo, campeão de Copa América 2 vezes com a seleção do Chile. Me parece um nome acertado. Em que pé que estamos na negociação? É aquele falta assinar?
Então, primeiro vamos falar que o programa de milhagens aqui do Bruno Spindle e do Marcos Braz está bombando, né? Já deve ser diamante duplo, twist carpado, né? De tanta viagem. Esses mochilões aí, a gente fala de mochilão, mas eles já estão indo aí com aquelas malinhas de couro da Louis Vuitton. Não tem mais mochilão, não. Já estão bem acostumados a viajar. Uma opção muito interessante, ao meu ver. Maurício Isla, jogador que a gente, às vezes, até para prestar pouco atenção, mas já escuta o nome dele pelo menos há uns 10 anos aí, de seleção chilena e tudo mais. 2 Copas do Mundo, bicampeão de Copa América. E quando começou toda a especulação para a saída do Rafinha, naturalmente a gente pensa o quê? No mercado nacional, porque por estar fechada a janela. E o nosso Monsenhor Thales Soares, muito rápido, muito veloz. Ele gosta daquele dedinho dele doce, dedinho acelerado dele ali. Ele logo meteu uma busca no Transfer Market e ainda enquanto especulava-se da saída do Rafinha, ele trouxe uma lista de atletas disponíveis da posição que atuassem na Europa e estivessem sem contrato. E quando você bate o olho naquela lista, o Isla, de primeira, de cara, já chama atenção. Acho que ele e o Antônio Valência, o equatoriano, com muitos anos de United e tudo mais, mas o Valência já é um atacante que virou lateral e é mais velho. O Isla era o nome mesmo mais lateral de ofício, com 32 anos, era a opção mais interessante. Então, o legal é ver que o Flamengo soube identificar essa opção e agiu muito rápido no mercado. Outro ponto também que eu acho bem legal de pontuar, nossa, Gostei. Adorei. Esse início de semana tá bem legal. Agora, outro ponto importante, eu acho, que é assim, o Isla recusou o Boca Juniors numa longa negociação com o Riquelme e tudo mais, e aceita o Flamengo muito rápido. Então isso mostra também essa mudança de percepção que o mercado tem do Flamengo. Se fosse anos atrás, a gente imaginar que um atleta ia recusar o Boca Juniors, que o Boca iria insistir nele, e ele recusaria e diria sim para o Flamengo tão rápido. Então são variáveis interessantes nesse processo aí. E eu acho que dentro das opções de mercado, o clube, lembrando, ainda tem outras negociações em andamento, mas definiu muito rápido a questão do Isla, até para que estancasse muito rápido também essa ferida da saída do Rafinha da maneira que foi. Então, acho que é um nome bem interessante e está praticamente mesmo naquele do só falta assinar. Então, a tendência é que terça, quarta-feira, no máximo, tudo esteja definido e Isla volte já com Marcos Braz e Bruno Spindle para o Brasil. Eu achei bem interessante a escolha, apesar de confessar não ter uma opinião formada sobre assim, como que joga o Isla. Quem é o Isla? Ele é mais ofensivo, é mais defensivo? Mas ninguém atua numa seleção que foi tão protagonista na última década por tanto tempo como ele. Então, só isso já eu acho que é interessante. A gente vai trazer, inclusive, daqui a pouquinho a palavra do Reinaldo Rueda, né? Reinaldo Rueda é conhecido do torcedor do Flamengo, hoje treinador da seleção chilena. Falando um pouquinho sobre o Isla, até dessa negociação, movimentação do Isla no mercado. E hoje, se você entrar lá no ge.globo/Flamengo, inclusive a matéria do Caê com o Thiago Benevenuti, nosso amigo que está na História de Futebol Internacional, tentando explicar um pouquinho o que é esse Isla, né? Porque não é só aquele jogador que foi campeão e tudo mais. Mostrar um pouquinho como joga o Isla, Fred. E pelo que Igor, diga. Só para não perder aqui o gancho, eu tava pensando aqui que tá sendo uma segunda-feira muito cedo, né? A gente tá acordando cedo. Muito. Para falar do Isla, será que a gente pode botar a trilha sonora de Sonífera Isla? Nossa! Cara, quando você começa, eu já comecei a ficar um pouco triste. Essas horas, eu vou mandar um abraço pro nosso diretor, Maurício Mota, que está acompanhando aqui. Você pode desligar o microfone do Caê, tá bom? Não tem problema. Enquanto o Caê coloca essa trilha sonora, a música é ótima, mas ele canta muito mal. Fred, você também já deve ter lido, obviamente, aí a matéria do Thiago Benevenuti com o Caê também, explicando um pouquinho do que é o Isla. Agora, eu acho que o legal da gente pontuar aqui, depois de tudo que o Caê trouxe aí nessa primeira entrada sobre o lateral chileno, acho que são 2 pontos. Pontuar 2 pontos. Gostei do que o Caê falou. O primeiro, é um jogador versátil. A vingança veio a cavalo, né, cara? A vingança veio rapidinho, né? Foi me zoar. Apesar de ser o lateral direito e o Flamengo está procurando para a posição, é um cara completamente versátil, né? Que joga como volante, que joga também como zagueiro.
E, cara, o mais legal disso tudo para mim, é o espírito do jogador, né? A perda do Rafinha, na minha visão, Fred, era aquilo que o Flamengo perdia, talvez o cara de mais sangue no time, né? De mais pulso, o cara mais vibrante aqui daquele time. E traz um cara sangue quente também, né? O Isla é conhecido por ser um jogador sangue quente, um jogador também vibrante dentro de campo. Então, acho que também vai ocupar uma lacuna importante no sentido de espírito dessa equipe. A gente falava isso muito no último episódio, né? De capacidade de se indignar, que alguns jogadores parece que às vezes não demonstram em campo. Acho que é interessante esse perfil do Rafinha. E, pô, é um cara que, dentro das alternativas que o Flamengo tem com o mercado fechado, também achei muito interessante. É um cara que conhece muito a posição, experiente, jogou grandes campeonatos. Enfim, acho que foi uma boa alternativa. Tudo muito bem encaminhado aí e rápido, né, cara? Importante fechar um cara rápido, assim, para não deixar muita lacuna, muita brecha para cobrança nesse sentido. E vamos ver como é que ele vai chegar, né? Importante ele chegar bem também, porque rodada em cima de rodada e o João Lucas, apesar de não ter ido mal contra o Curitiba, é um jogador ainda que não dá para confiar 100%, eu acho. Só para a gente colocar aqui, o Isla, o último jogo, né, oficial do Isla foi em março aí de 2020, o último clube que ele estava atuando era o Fenerbahçe, da Turquia. Ele jogou por 90 minutos contra o Konyaspor, aí no campeonato turco. Então tem um tempinho parado, né? Teve todo esse tempo também de paralisação devido à pandemia. Então, quando acabou o contrato, o Isla estava sem clube, por isso que pode, né? Muita gente pergunta, mas pô, a janela não estava fechada, é o que o Caio falou no início. O cara sem clube, ele pode vir independente da nacionalidade, independente de onde estava jogando. Então, o Flamengo se movimenta para trazer o Isla já nesse mochilão, né? Que o Caio falou muito bem. Bruno Spindel e Marcos Braz estão indo para a Europa, igual eu vou para Mar de Espanha, aqui no interior de Minas Gerais, para Bicas, para Muriaé. Que não deixe de ser Europa também, né? Por que não, né? Por que não? Por que não, né? Eu também tenho minha ida à Europa do interior aqui. Um beijo para todo mundo de Mar de Espanha, cidade maravilhosa. Caê, então, para a gente já ir fechando o assunto Isla, já na expectativa, é aquilo que a gente grava, né? Podcast é assim, né? Tem que ser em cima do laço. Então, daqui a pouco, talvez já esteja fechado. Então, é até um caráter de acerto que a gente está falando, né? O que vai chamar a atenção é se Braz e Spindel estiverem na Espanha e não trouxerem nessa bagagem o Isla, né? Por enquanto, parece que está tudo muito certo. Tem tempo de contrato, Caê? Então, a conversa é para que ele acerte até o fim de 2022, são 2 anos e meio. Um acerto que está muito bem encaminhado. O próprio Isla já comentou, até trouxe aqui no Globoesporte.com. O Isla comentou com brasileiros que trabalham num restaurante em Alteia, que é uma cidade próxima a Valência, onde ele mora com a esposa dele. Já comentou que está tudo certo e tal. Até como é que é hoje em dia a velocidade das coisas com rede social, né? Tipo, que o Isla estava lá jantando na noite do sábado e aí eu não consigo nem entender como é que as coisas chegam pra gente, né? Porque aí já tem brasileiro que procura, manda foto, sabe que a gente trabalha aqui no Grupo Globo e tal, e cobre Flamengo, de repente começa a brotar em Instagram, em Twitter, as pessoas procurando, e aí a gente tem essa informação de que ele e a esposa até já confidencializaram para pessoas próximas ali no interior de Valência sobre isso, sobre estar tudo certo, então seria mesmo muito surpreendente se desse alguma coisa errada, até o que faz a gente pensar para que Marcos Braz e Bruno Spindel irem até lá, né? Mas é um modus operandi que deu muito certo em outras situações, então acho que eles preferem mesmo essa conversa olho no olho, até para sentir qualquer situação. A tendência é que Isla já faça exames médicos prévios lá na Espanha. Agora, ao mesmo tempo que é uma boa escolha, é uma escolha, é uma solução rápida para a saída do Rafinha, sim. Agora, se não for um atleta que chegue para jogar em pelo menos uma semana também, acho que já muda muito isso. E ele já está aí há 4, 5 meses sem atuar, é bom ficar atento nisso, prestar atenção. Mas, ao que parece, ele é aquele tipo de jogador que ele é muito mais dedicado e parte física e que sabe que conta muito mais com essa questão do que propriamente apenas talento. Então, a tendência, a gente espera, é que ele realmente já esteja em forma, enfim. Talvez até por isso eles vão lá, né? Para dar uma olhadinha na barriga, ver se está tudo bem. E eu queria aproveitar aqui, já me alongando, mas rapidamente, porque eu falei muito pouco sobre o Rafinha,
acho que a gente cada vez mais precisa fomentar esse discurso de que o atleta de futebol ele é um profissional como qualquer outro, entendeu? Então, assim, é direito total do Rafinha receber uma proposta que ele acha mais interessante financeiramente ou por algum outro aspecto e ir embora, porque o discurso que a gente tem visto, principalmente da torcida, a gente entende pela paixão, é de uma traição, de uma coisa absurda e tudo mais. E eu acho que, qualquer profissional tem o direito de receber uma proposta, se manifestar, fazer valer uma cláusula e seguir em frente. Se você me perguntar, mercado grego, Olympiacos, tem o que fazer lá, isso me chamou muita atenção, me surpreendeu. Vamos escutá-lo nessa segunda-feira. Agora, esse discurso de ódio, de traição, que já foi um pouco utilizado com Jesus, mas agora muito mais, galera, vamos ser um pouco mais respeitosos e entender a decisão particular de cada um, porque eu, particularmente, acho muito over, assim, cara. Acho que a gente tem que respeitar e seguir em frente, porque futebol é uma profissão como qualquer outra, cara. O Caí, a gente não falou do Rafinha aqui, né? A gente não teve a oportunidade, porque a gente gravou o episódio da Flamengo Lanterna e tudo mais, e logo depois teve aí a confirmação da saída. O que eu mais vejo, assim, concordo 100%, cara, com a questão de todo mundo ter que entender, às vezes no futebol, as pessoas descolam muito o futebol da realidade, né? E aí o futebol parece que pode tudo. Então, o respeito, acho que em primeiro lugar. O que chateou muito o torcedor do Flamengo, que aí também a gente pensa do outro lado, muito, não só a opção, e aí a opção eu acho que é totalmente válida, é mais o discurso do Rafinha, se eu não me engano, foi num programa com o Benja, no Fox Sports, quando ele fala que não é o dinheiro, né? A escolha dele pelo Flamengo lá no momento quando ele vem ao Flamengo, que se fosse pelo dinheiro ele ficaria na Europa e tudo mais, enfim, acho que isso magoou um pouco mais o torcedor, mas que também isso aí, uma coisa não exclui a outra, o respeito e a decisão dele nesse momento agora, em 2020, num momento totalmente diferente, atípico de pandemia e tudo mais, ele querer mudar aí para o futebol europeu. A mágoa da torcida também é totalmente tranquila, o torcedor pode ficar magoado, mas o respeito eu acho que realmente tem que estar em primeiro lugar, que a decisão é do jogador, e o Flamengo, esse movimento, não teve nada de gelo no sangue dessa vez, hein? O sangue correu rápido na veia aí de Marcos Braz, Bruno Spindel e os demais dirigentes do Flamengo. Fala, Fred. Então, e vale lembrar que é uma coisa que era prevista em contrato. Quando está no contrato, que as duas partes entenderam que é uma coisa viável. Ele não fez nada além de uma coisa que já estava a possibilidade que estava programada. Imagina ele com 35 anos, tendo a possibilidade de fazer o último grande contrato da vida dele, ganhando quase 3 vezes mais do que ele estava ganhando. O cara que está acostumado a morar na Europa. Assim, a gente tem que analisar também, às vezes, sair um pouco desse clima de revolta da torcida e respeitar a decisão do jogador também, que no período que ficou no Flamengo, realmente vestiu a camisa, honrou o que a gente falou. Ele fez tudo, foi multicampeão e respeitou muito o Flamengo e vida que segue agora é Isla. E quando agora a gente informou da questão da coletiva, que vai ser realizado nessa segunda-feira, achei uma reação muitas vezes de indignação. Para que vai dar coletiva no Ninho? Não joga mais no Flamengo? Não tem isso, não tem aquilo. Eu acho que devia ser o contrário. Assim, eu acho que essa devia ser a regra. E acho que faltou uma coletiva do Pablo e faltou principalmente uma coletiva do Jesus. Então acho que o Rafinha, até por desejo dele mesmo, está tendo, talvez por ter atuado tanto tempo na Europa, os outros eram europeus, mas por ele ter atuado tanto tempo na Europa, entender que esse é um processo que faz parte. Eu lembro muito de quando o Felipe Luiz, por exemplo, o Atlético de Madrid não quis mais renovar com o Felipe Luiz e deu uma coletiva, um evento de despedida para ele. Acho que isso é importante, cara, valorizar a história que foi feita e tal, e acho que todos que tiveram destaque nesse 2019 aí são ciclos e tem que ser valorizados. Acho que faltou muito uma coletiva do Jesus explicar o porquê que ele vai embora. Ninguém foi embora, ninguém até hoje sabe, claramente. E o Rafinha vai fazer isso, ou espera-se que ele faça. Só para a gente até fechar o assunto Rafinha, e ouvir o Reinaldo Rueda sobre o Isla, é aquela coisa, né? Acho que as coisas não excluem, não acabam não se chocando, né? A torcida pode ficar magoada porque perde um cara que era referência aí no time, técnica, também de liderança.
A torcida fica chateada, né? Porque o Rafinha tinha um contrato com o Flamengo, que tinha essa brecha aí que fala muito bem o Fred, né? Que ele poderia sair. E também tem todo o dinheiro e tudo mais envolvido, um último grande contrato, o Rafinha já em época de final de carreira. Então, acho que a mágoa da torcida já tô vendo que o dia que eu sair daqui para ir pro podcast Fala Fera, outro podcast, você vai ficar magoado. Você tá falando. Vou, claro. Irei às redes sociais fazer protestos contra a sua ida a outro podcast que não o GE Flamengo. Então, para a gente terminar aqui o nosso primeiro bloco, tô ficando chique aqui no nosso podcast, aí do episódio 77, vamos ouvir Reinaldo Rueda, né? Quem pode falar com um pouco mais de propriedade ainda sobre o Isla, afinal é treinador da seleção chilena. Então chega mais Reinaldo Rueda, o que tem a nos falar sobre esse provável e muito perto de ser o novo reforço aí do Flamengo na temporada. Mauricio Isla es un jugador de una excelente trayectoria, un jugador de más de 10 años en Europa con un gran suceso en diferentes clubes de la liga italiana, de la liga turca, y bueno, creo que su proceso en los seleccionados nacionales de Chile ha sido muy exitoso. Desde su época de juvenil en el Campeonato Mundial Sub-20 y después en los diferentes mundiales que ha estado con la selección absoluta. Jugador con una excelente técnica, una gran comprensión del juego, y creo que es un jugador que se identifica bien con lo que es la filosofía y el sentimiento de Flamengo por lo que es la propuesta ofensiva. Jugador que resuelve muy bien en situaciones de ataque, con buena colectividad, con muy buenos cruzamientos, y un gran líder dentro de la cancha. Un jugador experimentado que seguro va a ser un gran aporte para Flamengo, y bueno, muy positivo para nosotros también en la selección, que ojalá tenga un buen suceso con Flamengo y que podamos seguirlo disfrutando acá en la selección. Esse é o parecer do Reinaldo Rueda. Inclusive, muito obrigado pela participação do Rueda aqui no episódio. Tem já também as aspas aí, o que falou até mais do Rueda nessa matéria que está destacada no ge.globo/Flamengo, falando um pouquinho do Isla. Então, é um cara ofensivo, na visão do treinador da seleção chilena, né, que chega muito à linha de fundo, que tem essa coletividade, né, legal, um ídolo da torcida chilena. E para a gente passar aqui e finalizar agora de vez, 32 anos, 1,76 m de altura, destro, passou por clubes como Udinese, Juventus, QPR, Olympique de Marseille, Cagliari e aí, por último, no Fenerbahçe do futebol turco. Considerações finais do Isla, Caê? Não, só para deixar claro para a torcida que o amigo do Cavani é o Rara, não é o Isla, não, porque eu já vi algumas pessoas ontem lembrando que com o episódio do Cavani na Copa América de 2015, gente, o amigão do Cavani é o Rara, o Isla é mais tranquilo, ele está ali isolado e não se envolve nessa. Oh, meu Deus. Sabe quando você se arrepende, Fred, de chamar a consideração final? Fui eu, né? Fui eu nesse momento. Mas o episódio do Cavani aí que o Caê tá lembrando, para quem não se lembra, é a famosa dedada, né? Do Rara, aquela patolada do Rara ali com o Cavani. É o episódio feio aí nesse momento, mas não é o Isla, né? É o Rara, fica aí para outro podcast. Então, considerações finais, agora sim, Fred, com mais sobriedade aí do que o Caê. É legal você falar dessa parte de ofensividade, né? Até na matéria aí do Thiago e do Caí falando sobre isso, essa característica é importante para esse time do Flamengo, e o Reinaldo está falando disso, sobre ele considerar bastante ele para a seleção ainda, está mais perto, vai conseguir observar ele no Flamengo bastante para continuar no radar dele para a seleção. Muito legal isso também. É isso. Então, Isla muito perto do Flamengo, aquele falta assinar, e a gente deve estar aí trazendo... A gente deve não, né? Com certeza Caê, Fred Uber, Felipe Schmidt, todo o time aí do GE estarão dentro da notícia quando acertar de vez. Por enquanto aqui, já em caráter de acerto. Qualquer atualização você confere aí em tempo real. Agora vamos passar, já que a gente bateu, né? O Fred estava aqui ao meu lado no episódio 76, que a gente foi duro, né? Duro do jeito que tinha que ser, com o futebol que o Flamengo estava jogando, com o desempenho do Flamengo em campo, não só com o resultado,
nas 2 primeiras rodadas do Brasileiro, principalmente na segunda rodada, obviamente, contra o Atlético Goianiense. O Flamengo foi para a terceira rodada muito pressionado, o Domi com, né, um mamute, né, um elefante nas costas, mas o Flamengo venceu fora de casa o Coritiba por 1-0 o jogo do sábado, gol de Arrascaeta, e tira um pouquinho daquele período nebuloso que passava, óbvio que não espanta totalmente, mas tira um pouco, acalma um pouquinho ali o mar, tá conseguindo navegar melhor agora o catalão para essa quarta rodada agora que vai ser contra o Grêmio. Mas vou chamar primeiro aqui o Caê, porque não estava naquele episódio 76, inclusive que batemos recordes aqui de audiência, o pessoal gosta de uma corneta, né? O pessoal também estava preocupado. Então agora houve até num semblante melhor, Caê, porque o que você acha que mudou nesse Flamengo, né? O que você acha que deu certo contra o Coritiba, que talvez tenha dado muito errado contra o Atlético Goianiense? Acho que o principal foi que o Domi foi bem mais conservador, né? Ele inventou bem menos, fez opções óbvias e lógicas, como eu acredito que ele deveria ter feito já contra o time de Goiás, porque pelo pouco tempo que ele tem, pela questão de não querer não improvisar, não fazer situações assim, ele mesmo falou, você disse que ele estava com um elefante nas costas, mas foi um elefante que ele mesmo disse que não colocaria dentro da casinha, que isso não ia dar tudo errado, e ele pegou e colocou dentro da casinha muito rápido, e a casinha não cabia esse elefante, então acho que só o fato dele fazer uma escolha pelo João Lucas, que por sinal fez uma partida muito interessante, muito boa, assim, ele simplifica muito mais a situação. Eu vi um quarteto ofensivo muito mais próximo do que em outras situações, principalmente um triângulo, um trio ofensivo. Achei o Everton ainda um pouco descolado do Arrascaeta, do Bruno e do Gabriel, mas já achei o Arrascaeta, o Gabriel e o Bruno se procurando muito mais próximos. Gabriel e Bruno ainda abaixo tecnicamente, assim, tem cometido erros que não são normais, principalmente o Bruno. O Bruno vem muito mal desde o início da temporada, desde aquela partida contra o Del Valle lá, que ele se machuca. Foi o segundo jogo no ano, se não me engano, o terceiro. O Bruno não conseguiu repetir o nível de atuação que ele tinha, mesmo marcando alguns gols. Fez 2 contra o Volta Redonda, fez outros e tal, mas não é o mesmo Bruno Henrique do ano passado, nem perto. Mas um Flamengo que se procurou mais, foi muito mais compacto e, enfim, buscando triangulações, aproximações, muito mais envolvente. Felipe Luiz também fez uma partida muito boa. Não é ainda nem perto da performance que o torcedor se acostumou a ver. Nem sei se esse parâmetro de comparação é interessante, porque é um outro ano, já são 2 saídas importantes, o Pablo e o Rafinha, um outro técnico, então acho que cada vez mais desconstruir esse exemplo de 2019 é importante, mas sem dúvida foi uma vitória que pelo menos dá tranquilidade e alivia essa cobrança para um jogo que eu acho que é o grande teste mesmo. Um bom teste que é esse jogo contra o Grêmio. Até pra gente, já que chamou tanta atenção no jogo contra o Atlético Goianiense, na escalação do Domenech Torrent, colocou em campo. Aí, lembrando que tinha a ausência do Diego Alves, que foi expulso no final do jogo contra o Atlético Goianiense. O Flamengo foi a campo contra o Coxa com o César, o João Lucas, Rodrigo Caio agora na defesa ao lado do Léo Pereira e o Felipe Luiz. Aí é um meio para frente, o William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel. Esse foi o time muito mais conservador, né, Fred? Muito mais justificável, até para a gente explicar para o torcedor o que aconteceu em campo, por que daquela opção, muito mais tranquilo. E o nome que não chama atenção porque não é improvisado, mas que é uma novidade aí nessa formação do Flamengo, é realmente o João Lucas, que o Caê começou a falar ali um pouquinho sobre ele. Eu queria até entrar um pouquinho mais nessa discussão, já que a gente fez no episódio aqui essa abertura em cima do Isla, que é o cara que vai chegar para a posição nesse primeiro momento. Como é que você achou o João Lucas? O Caê disse que foi bom, que foi seguro e tudo mais. É legal, né? O João Lucas, um garoto, um moleque que tenta aí ganhar o seu espaço. Eu acho que é legal para ele não acontecer mais essa questão de improvisação, já que é ele o cara que tem no banco, né? A gente pode aqui fazer vários questionamentos se deveria estar ali. Estando ali, é uma moral que deu, e para mim ele segurou a bronca, cara. Tem muito a evoluir, mas segurou a bronca. Qual foi a sua visão aí do João Lucas lá no jogo contra o Coritiba? Eu também achei. Ele tentou fazer o simples, né, no início. Achei até o início ele algumas opções erradas, ali um pouco parecendo ter um pouco nervoso, mas foi ganhando confiança, tal. Até arriscou chutes fora da área. Assim, eu não acho ele tecnicamente dá para ver que ele é abaixo dos outros jogadores. É uma sintonia um pouco diferente.
Mas ele, até porque, pô, não dá para cobrar tanto, tem falta de ritmo, tal, falta de entrosamento. Mas acho que ele vai ser importante esses jogos aí, até confirmando isso, até ele poder estrear e tal, ele ganhar essa confiança de pelo menos ser o cara que a gente não tem dúvida, como, por exemplo, quando tiver o titular fora, normalmente a gente ficava até na dúvida, vai improvisar alguém? Não, mas pelo menos ele confirmar, pelo menos que ele é o reserva e vai estar ali, vai dar conta quando tiver a necessidade de ele entrar. Mas assim, achei esse jogo já, o time já mais interessante, a produtividade coletiva, achei que foi bem melhor, tinha uma vontade de acertar muito maior, os jogadores se aproximando mais, mas como o Caí falou, achei que o que ainda está muito abaixo é a qualidade, a capacidade, a produtividade técnica de cada jogador, né? Acho que os jogadores ainda muito abaixo, achei o Arão abaixo ainda, Everton abaixo, como ele falou do Bruno Henrique, o Gabigol se esforçando bastante também, mas aí acho que ainda é mais uma questão de fase, que com um gol muda tudo. Achei o Arrascaeta assim, bem melhor do que nos últimos jogos. Mas é isso, agora é confirmar essa evolução nesse jogo contra o Grêmio, né? Não adianta fazer um jogo e ficar alternando isso aí e ficar mudando muito também. Se o Domi apostar no caminho que está dando certo, tem que dar uma certa continuidade a isso. E uma coisa que eu acho importante, assim, desculpa, só para não perder também o gancho do João Lucas, a torcida do Flamengo não pode cair no gatilho, na armadilha de que tem que ter grife para valer. Tipo, eu acho que o Flamengo está caindo um pouco nisso, de que se o cara não tiver grife, ele não vale. Não vou dizer que o João Lucas é suficiente ali para compor o elenco, acho que ele tem muito a evoluir, mas é um jovem que veio a custo baixíssimo, o salário é baixíssimo, e não acho que, por exemplo, ele apresente menos do que Léo Pereira e Gustavo Henrique nesse ano. Mas pela grife, há uma paciência e há uma compreensão muito maior do que os outros desempenham ou não desempenham. Acho que o João Lucas tem sim que evoluir muito. Agora, essa percepção de que, putz, vai jogar o João Lucas, putz, não tem reserva. Acho que é péssimo para o elenco, é péssimo para o rapaz, é péssimo para todo mundo. Ele está ali, ele não bateu na porta de ninguém, ele está ali por algum mérito que ele apresentou contra o Bangu, e acho que há de se ter um pouco mais de paciência, até de respeito com o garoto. Assim, achei muito legal a atitude do próprio clube de fazer aquele vídeo no pós-jogo, de muita gente dando moral para ele, elogiando e tal. Acho que o João Lucas tem muito a evoluir, só que qualquer pessoa de qualquer função precisa de uma coisa que é confiança, cara. E ninguém deu confiança pro João Lucas até agora, pelo menos do lado de fora. Ele é sempre observado e visto com desconfiança, com olhar torto e tal, e acho que isso prejudica e dificulta esse processo. Acho que ali no jogo de sábado, no início até que o Fred falou, ele ficou até um pouco exposto pela questão da saída de bola, mesmo num Flamengo rascunhado, a versão 2019 rascunhado, a versão Jesus mais ofensivamente, mas a saída de bola é o que eu vejo mais diferenças. Você vê ali que quando o goleiro, no caso foi o César, recebe a bola, antigamente o Arão vinha buscar, e o Arão veio buscar dessa vez, mas os zagueiros já davam opção meio que na diagonal, na intermediária. Agora você vê Rodrigo Caio e Léo Pereira espetadíssimos, abertíssimos nas laterais, na linha do César praticamente, e muitas vezes ele teve que desafogar no João Lucas. Eu lembro de um lance bem no começo, em que ele domina, devolve no Rodrigo, o Rodrigo devolve nele, ele vai cortando para dentro, assim, para o meio da área, mas ele até consegue se virar e tal. Mas eu acho que essa sintonia fina na saída de bola, acho que ainda é um problema coletivo. Mas ele já tinha feito um jogo seguro contra o Júnior Barranquilla. Até o Fred estava lá, não estava, Fred? Tava. Você, né? Então, o Fred estava lá, pode falar até melhor. Tinha feito um jogo seguro contra o Júnior e fez um outro jogo seguro agora. Eu acho que nesse início o principal é isso, é que ele seja seguro. Depois a gente pode avaliar que ele vai ir bem, ou vai ser ofensivo, ou tudo mais. Então, acho que voltando no início... Caí, tem duas coisas, né? Grife que não presta. E tem duas coisas em cima disso aí. Primeiro que se você quiser esperar do João Lucas, um garoto de 22 anos, sem confiança, sem sequência, que ele seja o Rafinha de uma hora para outra, você está errado. Aí é o erro já de percepção e o erro de que você tem que achar logo esse substituto de um cara que nunca ganhou moral dentro do clube, né? Principalmente do lado de fora, concordo.
E outra, é a visão de que realmente o João Lucas não é o jogador, pela proposta do Flamengo, pela proposta realmente do Flamengo dentro da temporada, não é um jogador que vai abraçar com muita facilidade a lateral direita e vai tirar ali de letra, ser o cara do... Não vai. Não é de uma hora para outra que isso acontece. Agora, é um garoto também que você for olhar, e eu acho que a comparação com o Léo Pereira, inclusive, é perfeita. O Léo Pereira, a dificuldade que tem o Léo Pereira para jogar futebol me chama muito mais atenção no Flamengo, principalmente nesse jogo contra o Coritiba, que é o recorte mais justo para a gente olhar. Me chamou muito mais atenção o Léo Pereira que o João Lucas dentro do jogo. O Léo Pereira, eu até falei, estava conversando com muita gente na hora do jogo, se eu encaro o Flamengo hoje, toda jogada para mim é do lado esquerdo do Flamengo, principalmente nas costas do Léo, porque pega um pouco daquela falta de velocidade, mas um posicionamento incrível do Filipe Luís, que jogou muito contra o Coritiba, mas é um lado mais lento, um lado do cara, para mim, o cara mais inseguro do time. Não é o João Lucas, é o Léo Pereira, mas aí a gente entra nessa de o que esperar do jogador, né, e tudo mais, expectativa, rodagem, bagagem, enfim. Acho que o João fez uma partida correta, muito nervoso, que é natural no início do primeiro tempo ali, até a perna tremia em alguns momentos, mas é um cara que no segundo tempo até ficou mais relaxado. O Coritiba teve um jogador expulso, que foi o René Júnior, num lance bobo, inclusive, do René, e acaba que o Flamengo se tranquilizou dentro do jogo. Então é bom para dar uma moral para o moleque e a gente passar aqui, Fred, para o outro assunto dentro dessa partida, que eu acho legal, que o Caê fala da questão da evolução, né, desse trio de frente, né, do Arrascaeta, do Gabigol e do Bruno. Concordo com o Everton um pouco abaixo, apesar de ter tido um pouco mais de liberdade. Concorda o quê? Que a Arrascaeta foi o melhor. Se você não ouve, porque assim, você não estava aqui no episódio 76, que a gente bateu, inclusive, no Everton. Tem que bater, cara. O Everton não deixa de ser, para mim, o melhor jogador do Brasil, mas ainda não tá jogando a bola que joga. E o Arrascaeta jogou muito. Agora, a questão dos dois de frente, eu queria ver contigo, Fred, porque não é aquela polêmica que tentaram criar, né? Só no primeiro jogo, nossa, mas será que estão brigados? Não tem nada disso. A questão aqui é dentro de campo. Eu tô achando ainda o Bruno Henrique muito abaixo. Assim, eu não vi esse crescimento assim, do trio. Né? Acho que o Arrascaeta é o ponto, o Gabigol perdendo chance, mas também concordo que seja fase. Mas o Bruno, eu ainda acho que está muito abaixo. Né? Queria ver a sua percepção em cima do Bruno Henrique, porque para mim não é só fase do Bruno. Né? Não sei o que está acontecendo com o Bruno, arrancada, não está conseguindo dar sequência a uma jogada, enfim. Acho o Bruno muito desconexo aí desse contexto do Flamengo. Parece, às vezes dá a impressão que parece que falta força, né? Que ele depende muito dessa parte atlética dele, de ter o espaço, de botar a bola na frente, que a gente viu em 2019, a confiança que ele tinha, ele arriscava a jogada de qualquer jeito, a gente achava que ele não ia chegar, ele chegava e conseguia. Acho que está faltando tanto para ele quanto para o Gabigol, uma exibição assim, fora do padrão, fora do comum. Tipo uma exibição espetacular para ganhar essa confiança de novo. E essa questão física também, que anda muito aliada com a confiança, né? Quando o cara não tem confiança, ele pensa duas vezes, ele tenta fazer, ele arrisca menos, tenta fazer o mais simples, às vezes dá um passo para trás. Acho que isso que está faltando a eles, assim. Acho mais ou menos o que está faltando para eles é tipo o que aconteceu ano passado ali, aquele 6-1 Flamengo contra o Goiás. Precisando de uma exibição daquela para ser um marco na revolução deles nesse pós-pandemia aí. Ô, Caê, você pode me responder uma dúvida que a gente fez no último episódio? A dúvida segue, cara. Olha só, o Flamengo, né, na primeira rodada do Brasileiro contra o Atlético no Maracanã perdeu de 1-0, mas o Domi só fez 3 substituições. Contra o Atlético Goianiense foram 3, e aí forçada depois do fim do jogo a substituição do César, né, porque o Diego Alves foi expulso. Contra o Coritiba, foram só 2 substituições. Entraram Pedro e Diego nos lugares de Bruno Henrique e Gabigol. Pedro, inclusive, teve um gol anulado, né, no impedimento ali milimétrico, inclusive no cruzamento do próprio João Lucas, um bom cruzamento do garoto, que saiu comemorando, mas o gol acaba sendo bem anulado na visão ali do VAR depois. O Domi, ele tem alguma coisa aí a não utilizar todo mundo, não utilizar 5 ou mais substituições, porque a gente lembra que o banco, por exemplo, tinha o Thiago Maia, o Vitinho, o Michael, o Pedro Rocha, e a característica do jogo do Coritiba, o Coritiba do Barroca se soltou no segundo tempo, né? Colocou o Neilton, colocou o Sassá, tirou gente do meio, levou o time para frente para tentar um gol, inclusive quase fez uma jogada de sorte com o Sassá, mas aí tinha o Michael, por exemplo, que se tem jogo para o Michael é esse salseiro com espaço, né? E o Domi não faz as substituições.
Tem explicação, Caê Mota? Eu acho que pode ser uma questão de querer dar rodagem para o time, por mais incoerente que seja, já que ele trocou a equipe contra o Atlético de início, né? Mas acho que tem um pouco isso de querer dar rodagem para o time. E acho que tem muito dele ainda não conhecer tanto o elenco. Acho que ele ainda está conhecendo o que ele tem de opção nas mãos, o que e como cada um pode render. Tanto que tem até uma historinha de bastidor aqui, que eu até confirmei nesse fim de semana, de que em um dos treinamentos, para algum desses 2 jogos fora de casa, mas aconteceu nessa última semana, quando o Domi está querendo fazer essa mudança na linha de 4 defensiva, é por isso eu imagino que tenha sido no pré-jogo do Atlético Goianiense, ele vira para o Pedro Rocha e pergunta: não, mas você faz ali aquela linha defensiva na direita, né? O Pedro olha para ele e fala: não, sou atacante. Aí fica aquele clima assim, ninguém entende nada, e aí ele fala: não, foi mal. Acho eu que ele só pode ter confundido o Pedro com o João Lucas ali. Mas você vê que houve essa questão ali dele chegar no Pedro Rocha e perguntar se o Pedro Rocha fazia a linha de 4 defensiva pela direita. E isso mostra só o quanto que ele ainda está conhecendo o elenco, não só de opções de como utilizar taticamente, mas até fisicamente ali, até a questão da aparência, porque não faz o menor sentido ele virar para o Pedro Rocha e perguntar isso. Então, acho que ele não trocou tanto, primeiro pela questão de dar rodagem, de fazer o time jogar um pouco mais como ele quer e ter tempo para isso, e também por não entender muito bem como que ele pode usar cada peça no banco, né? Voltando também um pouco sobre o Bruno Henrique, me chama muita atenção a falta de confiança do Bruno Henrique. Muito, Caio, muito. Quando ele vai para a rede social e responde esses absurdos que estão sendo ditos, normal não é. Não pode ser normal qualquer pessoa pública ir para uma rede social, fazer uma postagem pedindo desculpas ou se explicando por conta de loucura que chega na caixa de mensagens dele. Então, assim, normal não é. Não vou dizer que é certo ou errado, mas normal não é. Porque se ele for fazer isso, né, Caê? Se ele for responder toda a loucura que aparece em rede social, o Bruno Henrique não vai viver mais. Né? Vai viver. Mas, assim, uma mensagem que passa é que, respondendo ou não, impacta ele. Ele não pode ser impactado por esse tipo de situação, ao meu ver. E um lance que, para mim, mostra muito foi o lance do segundo tempo, onde ele tem uma bola que ele chega cara a cara com o Wilson, um tempo e espaço para finalizar na perna boa dele, que é a perna direita. Ele demora, e quando vai dar o passe para o Gabriel, dá um passe que, mesmo que não tivesse zagueiro, foi um passe de tornozelo ali, não foi um bom passe, e eles dá tempo para o defensor chegar e fazer o corte. Então, eu acho que tudo isso ficou muito na cabeça dele, de que não, eu tenho mais do que fazer um gol, eu tenho que dar um gol para o Gabriel. Então, acho que o Bruno precisa parar, entender que isso não tem nada a ver e seguir com o jogo dele normal, porque isso não pode influenciar uma decisão dele em campo, cara. Inclusive, né, Caio? É muito melhor ele perder um gol, como foi contra o Atlético, mas na convicção dele, do que levar isso para dentro de campo. Inclusive, depois, até assim, é uma grande bobagem, né, que tentaram criar, enfim, isso aí não vale nem a gente gastar nem tempo com isso, mas realmente o Bruno não pode deixar isso mexer com ele, a gente sabe que isso entra em campo e entrou em campo contra o Coritiba nesses lances canalhas do destino, né, porque a jogada, todo mundo quando viu a jogada no segundo tempo, já lembrou automaticamente do lance contra o Atlético Mineiro. E assim, foi muito claro que o Bruno estava inseguro do que fazer no lance, né? Ele não fez nada no lance. Ele não conseguiu fazer o passe, não conseguiu chutar, enfim. Isso acaba atrapalhando o jogo dele. E o mais legal, assim, que a gente vê para botar areia nesses comentários absurdos de questão de briga, de Bruno Henrique, não são amigos, enfim, a quantidade de asneira que foi falada, é que depois das redes sociais do Flamengo, inclusive tem uma foto no gol do Arrascaeta, do Bruno abraçando o Gabigol, enfim, cara, não tem nada e segue o jogo, porque o Bruno precisa realmente ter essa confiança. Tem até um meme do Arrascaeta olhando? Pô, mas foi eu que fiz o gol. O Arrascaeta tá na foto ali sozinho, sem abraços do momento, e é o Gabigol abraçando o Bruno Henrique. Então, que tenha mais uma chance dessa com os dois livres contra um adversário, e que o Bruno ou bata ou passe, mas com a convicção dele, que é um grande jogador, e precisa retomar essa confiança. Vamos aqui para a galera participou bastante ali logo em cima do jogo, né? Acabou o jogo, o pessoal começou a mandar as mensagens através do Twitter, @GE_, aquela barrinha safada, Fla. E aqui o Leonardo Reis, o João Lucas tá com moral, tá? Com a galera depois desse jogo, é legal. Falou que o João Lucas, pro Leonardo Reis, era o maior medo, não comprometeu.
e o Léo Pereira ainda fora do ideal. Melhor em campo Arrascaeta, não pelo gol, mas que mais articulou e criou. E começou a ter cara de Flamengo, esse Flamengo do Domi. O Felipe, um abraço para ele, falou que acha que faltou o Domi apostar nos contra-ataques no fim do jogo. A gente discutiu isso daqui, sentiu falta do Michael e do esquecido Pedro Rocha, né? Lembrado talvez até na linha defensiva em um certo momento, como disse o Caê, mas está esquecido aí o Pedro Rocha na visão do Felipe. O Luan Dias falou que a mudança principal foi de vontade daquele Flamengo do Atlético Goianiense para esse do Coritiba. O cara do jogo Arrascaeta, bem no jogo. Tarik, o Taricão da Massa, um abraço aí pro Tarik sempre com a gente, ainda com a foto aqui do Jorge Jesus. Vamos mudar, hein, Tarik? Vamos mudar. Falou que o lado esquerdo foi muito sólido, apesar dos erros de passe do Léo Pereira, que ainda acontecem. Felipe Luiz se impôs, se apresentou mais do que normal na criação, e é um comportamento de líder, na visão aí do Tarik, para ele foi o melhor em campo, e é quem melhor entende a fase de transição do time. O Felipe realmente muito bem. E o que me chamou a atenção no Felipe, Fred, é a entrevista pós-jogo. Eu tenho uma preocupação muito com o que o cara fala depois que acaba o jogo. E às vezes muitos jogadores, inclusive treinadores, falam coisas completamente separadas da realidade, né? Isso aí deixa a gente meio louco do lado de cá. Ou a gente quer fazer a gente de bobo, ou realmente não tem leitura nenhuma. E o Felipe, pelo contrário, né? O Felipe falou dentro exatamente o que aconteceu dentro de campo, e é um cara que tem esse perfil de liderança muito natural também no elenco, né? Já quanto ao Atlético Goianiense, a entrevista de saída de campo dele tinha sido ótima, né? Falando claramente das dificuldades, mas que não era motivo de pânico e tal. E ele falou realmente que agora teve um pouco mais cara de Flamengo, não foi durante os 90 minutos, mas já deu umas amostras. É um cara que vai criando aquele capitão sem faixa, né, que a gente costuma dizer. Ainda mais com a saída do Rafinha ali, ele vai acabar, acho que vai aumentar ainda mais acho que a necessidade que ele sente de tomar muitas coisas à frente ali, de ser um líder. Ele realmente jogou muito bem e está tendo um papel muito importante nessa transição aí, até para a chegada do Domi. Eu acho que está sendo um papel muito legal dele. Falamos do João Lucas aqui, ó. O Luiz Bogo, um abraço pro Luiz, falou que o cara do jogo contra o Coritiba foi o João Lucas. E a mudança foi à vontade dos jogadores do Flamengo. Os jogadores correram. O Flamengo não precisa dar show. É só mostrar raça que a torcida vai junto. Aqui a mensagem do Luiz Bogo. Vou ler mais algumas, que foram muitas. Aqui, o Pedro de Máscara. Muito bem, tá de máscara, se cuidando. Ele falou que o que foi legal foi ter colocado alguém na posição de lateral direito, né? Que não seja o Rodrigo Caio improvisado. Mesmo que seja um jogador limitado, foi um dos pontos fundamentais. Atuações de Arrasca e Everton Ribeiro, que voltaram a ser geniais aí na visão do Pedro de Máscara. Um abraço pro Pedrão. E vou colocar o último aqui, o Bruno Malta. Bruno sempre participando com a gente. Um abraço pro Bruno. Falou que o time pelo menos vibrou em campo. Acho que pela pressão, o João Lucas se destacou. Muita raça, muito empenho. Bruno Henrique e Felipe Luiz, muito abaixo desde o regresso, aí na visão do Bruno. Como é que é futebol, né? Tem cada visão diferente. E falou que o Caê era para começar o programa cantando. Não precisa, já cantou Sonífera Isla. Aí, ó, fez uma corneta pra gente no final. Aumentem os microfones, aumenta o som aí, Bruno. Tamo junto, hein? Obrigado pela mensagem. Tem muita Aumentei mensagem, tanto que tava até batendo no liquidificador aqui hoje. Teve cachorro na participação, o liquidificador do Caê, então o microfone tá no talo. Então aumente aí do lado também. Obrigado, Bruno, pela mensagem, todo mundo que participou. Tem muita gente que a gente não consegue colocar aqui, mas realmente a gente fica muito feliz com a participação de vocês e a audiência. Pra gente chegar na parte final e terminar nosso episódio 77, Caê, Flamengo e Grêmio, né? Um jogaço, cara, um jogaço aí no futebol brasileiro. O Flamengo tem boas recordações, né? Recentes com o Grêmio, principalmente na Libertadores, aquele 5-0. Depois o Flamengo, inclusive, conquista o brasileiro, né? Num jogo contra o Grêmio ali fora de casa, no resultado depois do Palmeiras. Enfim, mas falando de 2020, expectativa para o jogo, planejamento do Flamengo até lá. O jogo na quarta-feira, 19h15, popular 7h15 da noite no Maracanã. Uma partida super interessante, praticamente 10 meses após aquele 5-0, né? 5-0 foi no dia 23 de outubro de 2019, são quase 10 meses, e tanta coisa que mudou e aconteceu nesse período nas equipes, no mundo e tudo mais, né? Um Flamengo que tinha Jorge Jesus no banco, o Grêmio que tinha Cebolinha, a maior esperança. Acho que vai ser um jogo muito interessante. Fica a expectativa aí, ao meu ver. O Domi não tem porquê e não deve mexer na equipe. Acho que é importante dar uma sequência e aproveitar, já que semana que vem é uma semana livre, aos poucos ir mudando. Tem algumas coisas ali que a gente ainda precisa entender e ver se vai dar certo ou não. Eu até postei também no nosso feed ontem
O Gerson é uma mudança cada vez mais clara. O Gerson que sempre ficou famoso por ser o coringa, por rodar, por caminhar, passear pelo campo inteiro e fazer a bola girar, um coringa ou um peão naquele meio campo ali. A gente pegou um mapa de calor da última partida com Jesus até antes da pandemia, que foi contra o Barcelona de Guayaquil, e você via que era um mapa de calor que ocupava muito mais espaço e espaços homogêneos ali, era aquele amarelinho, um amarelo não tão forte, mas em muitas partes do campo. E a gente pegou o mapa de calor dele nos 3 jogos com o Domi, e você consegue ver o vermelho, quer dizer mais calor, mais intensidade, mais presença, muito ali como meia esquerda. Então, é um Gerson que a gente vai aprender, tem que se acostumar a ver menos com a bola, participando menos do jogo, mas talvez num pedaço de campo onde ele consiga ser um pouco mais decisivo. São coisas que a gente vai vendo. Outro ponto também interessante é que contra o Curitiba, o César tocou mais na bola do que o Everton Ribeiro. São coisas assim que a gente vai observando lentamente o jeito do Domi. E aí sim, lentamente, acho interessante. A gente espera que seja lentamente, né, Caio? Eu queria, para finalizar, te perguntar sobre essa... Ele começa a rir antes, já sabe. Vamos lá. É 50 minutos de episódio, ele veio com queria te perguntar. Vai! Eu queria te perguntar sobre essa mensagem que tu recebeu no WhatsApp agora. Isso tá de acordo com... O que você acha? Eu tô sem WhatsApp esses dias, então eu não tô olhando nada, entendeu? De mensagens, de nada que eu recebi. Eu tô olhando aqui nesse momento. Eu quero eu assumir um pouco o comando e fazer uma pergunta para você, posso? Pode ficar à vontade. Você acha que se fosse o Marcelo Salles, o Fera, ele faria essas mudanças que o Domi fez? Porque ele passou por uma situação parecida no passado e não mudou a equipe. O Caio é um grande canalha, cara. Sabe por quê? Eu sou o maior fã da história do Fera. Eu acho que o Fera deveria ter ficado no Flamengo, inclusive. E o Fera postou uma nova foto. Então, um beijo para Marcelo Salles, que a audiência é clara aqui com a gente. Se fosse o Salles, não teria mudado nada contra o Atlético Goianiense e o Flamengo teria ganhado lá. Então, um beijo pro Fera. Consegui me firmar aqui hoje, viu, Caio? Consegui segurar aí a marimba nesse momento. E um beijo aí pro Fera. Fred Uber, você também é fera, assim como o Caio Mota é fera e o Eric Faria é fera também. Considerações finais aí, já projetando esse jogo contra o Grêmio e o planejamento rápido da semana do Flamengo. O Caio citou o César aí, até a gente tinha falado no último episódio, aquela expectativa, como é que vai ser o César com a saída de bola aí? Achei que ele foi bem no jogo, sei que ele deve ter deixado uma impressão legal. Outra coisa que eu queria, de repente, eu lembrei dessa história que o Caio falou do Pedro Rocha aí. O que será que o Domi acha que o Thiago Maia faz nesse elenco? Deve ser qual posição você acha que o Thiago Maia deve... Porque não é possível também. Acho. Não me faz essa pergunta. Não me faz essa pergunta aos 45 do segundo tempo, porque realmente é uma pergunta que não dá para responder. Enfim. Bom, esse jogo do Grêmio aí, acho que o Grêmio é um dos candidatos ao título aí, acho que vai ser muito legal. E com certeza o Grêmio vai vir querendo muito fazer frente ao Flamengo. O Renato deve estar louco ainda desde o ano passado com o Flamengo. Acho que vai ser uma partida muito legal aí pra gente acompanhar na quarta-feira. Tamo junto, Fred. Obrigado aí pela participação, sempre junto aqui com a gente no GE Flamengo. A gente continua ligadinho, quinta-feira tem mais. Caizinho, tamo junto, hein? Parabéns aí pelo retorno, com música, com tudo mais. E a gente espera aí esse fechamento positivo. Tá quase tudo certo com o Maurício Isla. Valeu, Caê. Valeu, foi um episódio que passou tão rápido que eu queria trazer aqui uma reflexão do nosso amigo Marcelo Salles no Instagram nesse momento, que é a melhor maneira de esquecer o tempo é usá-lo. Obrigado. Obrigado, Caio. Muito obrigado pela sua consideração. Eu vou parar de pedir consideração pro Caio, cara. A consideração final do Isla foi cantando e a consideração final do episódio é com o dizer aí a filosofia do nosso grande fera. Um abraço para Marcelo Fera Salles e todo mundo que tá ligado aqui no nosso GE Flamengo. É sempre uma alegria, cara. É sempre uma alegria fazer esse episódio, vocês participarem com a gente dessa felicidade. Valeu, Caê. Valeu, Fred Uber. Maurício Mota, nosso diretor, nosso coordenador, nosso editor. Tamo junto, hein? Muito obrigado aí pela companhia. Você que ficou ligado até agora e conseguiu
seguir com a gente desses 50 minutos e um pouquinho. A gente está junto na quinta-feira, depois do jogo do Flamengo contra o Grêmio, com tudo que aconteceu, com o Maurício Isla, com todo mundo mais que estiver chegando nessa barca do Flamengo. Tamo junto, hein? Um abraço e até a próxima.